Eu acho que todos vocês já ouviram a história de como o Bill Gates viu a revista Popular Electronics, que tinha na capa o computador da Altair, e imediatamente ligou para lá para oferecer um BASIC que ainda não existia. O que talvez vocês não saibam é que esse primeiro negócio quase levou a Microsoft à falência. É isso que eu vou contar nesse vídeo e depois dar uma aulinha curta de programação no BASIC da Microsoft de 8 bits. Vamos lá. Bem, se por um lado a Microsoft estava oferecendo um BASIC que não existia ainda, por outro lado a empresa que fabricava o Altair, a MIPS, tinha lá os seus problemas. No afã de dar um preço bem baixo para aparecer na capa da Popular Electronics, eles não fizeram as contas direito. E o resultado é que somente com muita sorte eles iam conseguir empatar na venda dos kits. A expectativa de lucro deles estava na venda das expansões de memória, uma vez que o kit vinha somente com 256 bytes de RAM. Mas tinha um outro problema. Essa placa de expansão de memória ela era problemática. E não demorou muito para uma dessas placas cair na mão de um engenheiro experiente, que examinou ela e descobriu duas coisas. Primeiro, que ela tinha falhas de projeto, e segundo, que ela tinha ali uma margem muito grande. E aí, dentro do espírito empreendedor americano, ele passou a fabricar uma placa que era compatível, só que funcionava e tinha um preço muito abaixo da placa da MIPS. No desespero, o pessoal resolveu apelar para a questão do BASIC. Isso porque eles tinham um contrato de exclusividade com a Microsoft. Então aí eles fizeram um sistema pelo qual quem comprasse o BASIC junto com uma placa de memória pagava $60. Se você quisesse comprar só o BASIC, por exemplo, para usar com a placa lá do concorrente, você tinha que pagar $150. O resultado não foi o que eles esperavam. Ao invés de aumentar as vendas da placa, o que só aumentou foi a pirataria, o que deixou a Microsoft muito brava, gerou até uma famosa carta do Gates para os lobistas, e aí a coisa continua até hoje, uma certa briga aí entre eles. Essa exclusividade do BASIC aí era somente para os microcomputadores que usassem o microprocessador 8080 ou outros compatíveis com ele. Então com isso a Microsoft pôde lançar ali versões para outros microprocessadores, que nem o 6800 e o 6502. Porém, esses mercados aí eram bem menores. Não tinha naquela época nenhum fabricante grande querendo comprar BASIC usando esses microprocessadores. Então com isso a Microsoft estava ficando apertada de dinheiro, estava acabando o dinheiro, estava ali ficando uma situação muito complicada. E aí apareceu um grande cliente para eles, que era a Tandy Corporation. A Tandy era uma empresa muito grande e estava querendo lançar ali um microcomputador que já vinha montado, não era um kit, isso obviamente aumenta bastante aí, né, o mercado, e além disso a Tandy ela era dona de uma cadeia de lojas, né, a Radio Shack, que era uma cadeia de lojas aí voltada justamente para robistas de eletrônica e tudo mais. Então era um caminho aí, um canal de distribuição muito bom para isso. Então era um negócio realmente com grandes possibilidades, só que tinha um problema. Esse micro que eles queriam fazer, que era o TRS-80, ele usava o microprocessador Z80, que é compatível com o 8080. O que acabou salvando a Microsoft é que a MIPS era uma empresa realmente meio picareta e não cumpriu direito com as obrigações dela previstas no contrato. Então com isso a Microsoft pôde ir lá na justiça, cancelar o contrato de exclusividade e aí estabelecer um contrato excelente com a Tandy, e aí o resto é história. A gente já conhece onde foi parar a Microsoft. Quando a gente fala da linguagem BASIC, né, a gente tem aí uma grande quantidade de dialetos, alguns muito diferentes. Mesmo quando a gente fica restrito aí aos BASICs da Microsoft, a gente tem diversas versões, tem a de 4K, de 8K, o Extended, o Disk Basic, né? E além disso, para cada máquina aí, normalmente o fabricante pedia para suportar algum hardware específico dele, então tinha aí mais algumas variações. O BASIC original foi desenvolvido
pelo Bill Gates e o sócio dele, o Paul Allen, né? E depois eles colocaram mais uma outra pessoa, o Monty Davidoff, para acrescentar o suporte ao ponto flutuante. A primeira versão só trabalhava com números inteiros, né? Esse BASIC original aí foi fornecido para usar com o Altair. Ele tinha 28 comandos, funções aí no meio, certo? Os nomes das variáveis só podiam ter dois caracteres, né? Uma letra e um número, ou duas letras, e não suportava strings. Esse ponto flutuante original, ele usava 32 bits para armazenar cada número, o que dava aproximadamente aí 6 casas decimais aí para cada número. Mais tarde, eles fizeram aí o que eles chamaram de dupla precisão, que não é exatamente o dobro da precisão, mas ele usava 40 bits para armazenar cada número, e aí você aumenta o número de casas para 9 dígitos. O que eu vou usar aqui para mostrar o BASIC é esse meu computador aqui com o 6809. Esse é um projeto do Grant Ciarli e ele preparou um BASIC para essa máquina partindo de disassemblies do BASIC para 6809 do Color Computer da Tandy. Ele pegou, fez ali uma mistura do BASIC mais simples com o Extended BASIC, retirou aquilo que não se aplicava a esse hardware aqui específico, e com isso ele gerou uma versão de Microsoft Basic que tem aí a maior parte dos comandos do Extended Basic da Microsoft. Então estamos aqui com o meu Basic rodando, né? Eu liguei lá o meu computadorzinho, a saída dele é serial, eu liguei aqui para um conversor serial USB no meu micro. Estou aqui rodando um software de emulação serial, então a gente pode interagir aí com o BASIC, né? A primeira coisa aí que tem com relação ao BASIC, né, a forma como você interage, a sintaxe aí das coisas, é que se você der um comando aí direto, por exemplo, sei lá, print, alô, opa, deixa eu deixar tudo em maiúsculo, que ele não gosta muito de minúsculo, mas ele executa o comando aqui na hora, né? Se eu puser um número na frente, essa linha vai ser gravada, aí vai ser salva aí como parte de um programa. No caso aqui, eu já carreguei aqui o programa, certo? Então vamos pegar aqui, deixa eu mandar listado começo até a linha 200, aí. Então eu já carreguei aí um programinha para poder mostrar algumas coisas aí da linguagem. Bem, aí já dá para ver uma outra coisa, que as linhas são todas numeradas, a numeração é em sequência. Se eu digitar uma linha aí com um certo número, ele vai inserir essa linha conforme o número dela. Vocês estão vendo aí um monte de linha, começa ali com REN. REN é de remark, comentário, né? Então é a forma de botar comentário aí no BASIC, é com esse comando REN, está lá no começo da linha, tudo que está ali para frente, ele vai ignorar. Uma outra coisa interessante aqui desse BASIC é que você pode ter mais de um comando na mesma linha, né? Eu não vou querer mexer muito com o programa, mas eu posso fazer uma coisa assim do tipo x igual a 1, 2 pontos, print x, ele vai executar os dois comandos. Então, se estivesse dentro do programa, teria um número de linha só para o primeiro comando, aí os dois estariam aí associados a essa mesma linha, né? Bem, na parte que diz respeito às variáveis, né, é aquilo que eu já falei antes, né, ele só considera dois primeiros caracteres do nome da variável. Pode ser duas letras, ou uma letra e um número, né? Essas variáveis aí, com esse formato, são variáveis numéricas, né? Ele tem só um tipo de variável numérica, é o número de ponto flutuante, não separa inteiro, precisão simples, precisão dupla, isso são coisas que foram colocadas depois no BASIC da Microsoft. Você tem também a variável do tipo string, então eu botei ali um x, eu posso, se eu puser aqui um cifrão, né, um dólar aí no final do nome, eu estou dizendo que ela é variável do tipo string, então aí eu posso associar um string nele. Certo? Então tá aí, se eu der aqui um print, aparece aí o alô, né? Eu já estou vendo que eu estou mostrando aí um comando de saída, que é o comando print, né? Muito usado aí. Fora isso, a gente pode ter também matrizes. Deixa eu ver aqui nesse programa, se eu tenho aqui algum exemplo disso. Não, aqui eu não tenho, deve estar um pouco mais para frente, talvez. Aqui eu não estou vendo, será que está lá no comecinho?
aqui ele não... Em algum lugar aqui nesse programa eu sei que tem algumas matrizes. Deixa eu ver se eu pegar ao acaso, se eu vou ter sorte. Tá ali na linha 500, tem um DIN W42, um M652, são duas matrizes, né? O W é uma matriz que tem um vetor, né, 42 posições. O M é uma matriz de 6 por 42, né? Do ponto de vista da expressão, acho que não tem nada de muito especial. Esse programa também não é um programa que tenha muitas contas, mas não tem nada de muito especial. Você vai escrevendo, tem as funções, parênteses, essas coisas mais ou menos aí comuns. Ele tem também uma quantidade de funções numéricas e tem também a parte de tratamento de alfanumérico, né? Tem algumas funções, você tem a concatenação, né? Então eu posso fazer coisas do tipo... vamos ver, ainda tem lá, quanto que era mesmo o meu x? Tá, é alô, então eu posso fazer aqui um y igual a x dólar mais mundo. E se eu der agora aqui um print no y dólar, tá aí, alô mundo, ele concatenou os strings, né? Que mais que a gente pode falar aqui? Bem, vamos começar a falar da parte de controle de fluxo, né? O comando básico é o goto. Eu não estou vendo aqui um goto, mas eu sei que esse programa está cheio de gotos. Deixa eu pegar lá no fim do programa, depois a gente volta aí para trás. Tá, então tem ali, por exemplo, ali um goto ali no meio da tela, tem um goto 8400, né? Tem vários goto 8400. Então eu dizia para uma linha, não tem nada de muito especial. A gente também tem o GoSub, né? Vocês viram lá no começo. Vamos ver se eu acho lá de novo, né? Que eu tava. Tá, então a gente tem aí, acho que eu tinha visto por aí em algum lugar que tinha um GoSub. Não, agora eu não tô achando. Eu tinha visto um GoSub por aí. Tá, não tem nada de muito especial, quer dizer, deixa eu dar mais uma olhada aqui de novo, vai. Deixa eu ver se eu acho um pouquinho mais pra frente. Tá ali, tem ali um GoSub 7500, né? Então, como é que funciona isso? Vamos ver se não é uma rotina muito complicada. Tá, então, chama ele subrotina. Cara, a subrotina é bem simples, essa aí foi até um bom exemplo, né? Ele faz ali alguns prints e depois ele faz o return, né? Então, o GoSub ele desvia para aquela linha lá que você deu o número, executa o que está lá e depois, quando bate no return, ele volta para a instrução seguinte, ao GoSub, certo? Que mais que tem de controle de fluxo? A gente tem as várias formas aí do if, certo? Vamos ver se eu acho aqui algum if bacaninha aqui no começo. Aqui não tem nada. Tá, ali na linha 540 a gente vê aqui um exemplo do if, né? If, uma condição i igual a n, then, e aqui ele colocou direto o número da linha, que está implícito aí um goto, né? Ele não precisa nem escrever o goto, basta colocar then 570. Ao invés de eu botar um número aí de uma linha, eu poderia colocar aí um outro comando. Tá? Eu acho que esse programa não usa, mas esse basic permite também ter o if, then, else, né? Então, if, uma condição, then, um comando, else, outro comando, né? É um pouco limitado. Se você quiser fazer um bloco de instruções, você não consegue fazer direto dentro do if, né? Você tem que usar aí os gotos e os gosubs aí para conseguir executar um bloco ou outro conforme aí uma condição. Por último, a gente tem um cara bastante comum, tá ali, tem ali o for, né? Então a gente tem esse código que eu peguei aqui, tem aqui na linha 520, a gente tem um for i igual a 1 to m9. No caso, ele não declarou aqui o step, que é o passo, ele poderia ter no fim um step 1, né, que é o default, que é avançar de 1 a 1, então ele começa com 1, 2, 3, até chegar no valor M9, inclusive, certo? O for, ele é fechado por um next, certo? Um for i, então lá embaixo tem um next i, aqui no caso ele tem um outro for dentro, que é um for j e um next j, tá? Então aqui ele está usando o for, ele está usando o for junto com matrizes aí, né? A gente vê ali que ele está variando o i e o j, tá ali e tá mexendo com a matriz. Deixa eu ver o comando read já aí, como é que funciona isso, né? Então essas são as instruções principais de controle de fluxo, né?
Do ponto de vista de saída, a gente já viu o print. O print tem algumas variações aí. Então, o print, você pode colocar string, colocar números. Uma coisa importante é a forma como você separa os elementos do print. Aqui ele usou um truque, ele nem botou nenhum separador entre o texto e a variável. Normalmente eu não faço isso, mas é uma coisa que o Basic permite, né? Normalmente você vai separar um elemento ou outro com vírgula ou ponto e vírgula. Se você põe com vírgula, ele vai avançar até a próxima tabulação, né? Até ele vai avançar um certo número de espaços ali para colocar a próxima informação. Se você colocar ponto e vírgula, ele não vai dar esses espaços, né? Vamos dar um exemplinho aqui simples, né? Se eu puser assim, print 1,2, ele faz assim. Se eu fizer um print 1,2, ele não dá essa tabulação, né? Tem só uns espaços, na hora que ele imprime o número, ele põe uma certa formatação padrão, aí por isso que ficou esses espaços aí no meio. Então, o print basicamente é isso. Na parte de entrada, a gente tem diversas formas aí. A gente viu lá atrás, naquela hora lá, aquela subrotina, que eu não vou achar lá aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho memória. Tem. Então, vamos rolar aqui. Tem uma hora que eu vi aqui um input, ou aqui não tem um input. Aqui não tem. O mais fácil que eu posso fazer é se bem dar um input um X. Opa, desculpa, ele não gosta do input fora de programa. Então, é isto, ou ele quer que eu ponha? Deixa eu achar aqui no programa, então. Aqui, se eu acho aqui uma lista, aqui alguma coisa que tenha um input. Vou tentar aqui. Aqui é um pedaço. Foi interessante eu ter feito isso, porque aqui nós estamos vendo uma outra forma de GoTo que eu esqueci, que é o GoTo computado, né, o computer do GoTo, que é essa linha aqui, onJ, GoTo, isso. Então ele pega o J, se o J for 1, ele vai desviar para a linha 9000, se for 2, vai para 910, 3 vai para cá, 4, 5 e assim por diante, né? Então é uma espécie de um switch, digamos assim, né, como a gente usa em outras linguagens. Voltando lá no input, então a gente tem diversas formas. Quer dizer, se eu der aqui o input X, né, dentro de um programa, ele vai parar o programa, vai esperar o cara digitar um número. Ele coloca como prompt uma interrogação, né? Eu posso botar o meu prompt, input X, dois pontos, vírgula X, certo? Aí ele vai botar lá X, dois pontos, e vai pedir para digitar o X. Tem também, eu posso também fazer o input numa variável tipo string. E tem o line input, que é para ler string, que é para ler uma string, e aí ele vai ler uma linha inteira. Normalmente o input ele considera espaço, vírgula, como delimitador entre um elemento e outro. Na hora que eu dou o line input, ele vai pegar toda a linha até a hora que você apertou o enter. Ele tem uma função, que é o inKey, que ela pega e devolve a tecla que está sendo apertada, digamos assim. Obviamente aqui no caso ele não está interagindo direto com o teclado, então, né, se eu apertei uma tecla e a tecla está na fila, ele vai devolver essa tecla. Se não tiver nenhuma tecla na fila, ele devolve um vazio, dizendo que não tem nenhuma tecla. Então isso você permite você testar, fazer entrada aí, sem interferir, sem parar a execução do programa, né? Então isso no caso de um joguinho, o inKey é uma coisa bastante útil. Que mais que eu ia falar aqui, da parte de entrada, saída, vamos ver o que eu estou esquecendo de falar na minha listinha. Bem, faltou falar no data e o read, que eu acho que são dois comandos muito interessantes aí que ele tem. E a gente viu isso lá naquele comecinho. Vamos ver se... deixa eu rolar a tela, vai mais fácil que eu procurar aqui de novo. Tá. Então, olhando aqui nesse pedacinho aqui do 400 até 800, que ele tem ali... Na linha 530 tem um readN e depois ali embaixo, 580, tem um readMJ. Da onde é que esse cara vai fazer essa leitura, esse read, né? Ele vai fazer de um comando chamado data. Então, se a gente olhar lá no fim desse programa, vamos ver se eu vou achar aqui o lugar correto. Opa! Estou aqui me atrapalhando, né? Vamos ver se aqui eu pego... Tá. Então aí tem um exemplo dessas coisas. Então tem aí o comandos datas aí.
Então ele vai pegar sequencialmente, quer dizer, o primeiro read vai pegar os dados do primeiro data que tiver no seu programa e assim por diante. Então é uma forma aí de você ter uma espécie de umas tabelas, um banco de dados aí, estático aí dentro do seu programa, né? Em vez de você ficar fazendo uma série de atribuições, você pega, você coloca as coisas no data e depois você vai usando o read para carregar isso nas suas variáveis conforme você precisa, né? Então, no caso aqui eu tenho um programa, vamos deixar a tela rolar aqui um tempinho, né? Programa bastante extenso aí, né? Um joguinho. Vamos rodar, vamos ver se vai dar certo, se não vai parar. Então aí você consegue, espera o joguinho, uma espécie de um adventure bem simplificado. Então você vai jogando e você tem aí programas bem complexos aí sendo feitos aí com esse Basic da Microsoft. Então tá aí uma visão rápida aí, né, do Basic aí de 8 bits da Microsoft, uma linguagem aí que teve, por um lado, uma importância histórica, né, foi o começo do império da Microsoft, e por outro lado, era uma linguagem assim bastante poderosa, relativamente completa, né, e que foi a base para muita gente começar a mexer com o microcomputador, e muito software bacana foi escrito com ela.